aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Beijada pelo Dom, Máfia Salvatore, da autora Is Babi. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, apresento para vocês Beijada pelo Dom, que tem 330 páginas. Vocês vão ver que tem uma cobrinha aqui. Gente, eu não gosto. Mas tem uma cobrinha aqui que é o significado da máfia italiana. Que todos os membros, eles têm uma cobra desenhada, né, no pescoço, para dizer que eles pertencem àquela máfia. Mas tenho que dizer para vocês, gente, que essa mocinha, ela me deixou muito confusa. Porque ela é tão confusa, ela é tão perdida nos sentimentos dela, que ela conseguiu fazer com que eu ficasse da mesma forma que ela, gente. Porque ela luta contra várias coisas. Aqui, então, nós vamos conhecer a Isabel. A Isabel, ela nasceu no mundo da máfia, ela entende como a máfia funciona. Ela tem uma irmã, que é a Giovanna, que é mais velha que ela, e ela tem um irmão, que é o Gianluca. O pai dela trata a irmã mais velha, gente, assim, com uma indiferença absurda. Já ela, não, ele é um pouco mais carinhoso, ele dá um pouco mais de abertura, e é nítido, assim, a diferença que ele faz. O irmão, óbvio, né, que já está trilhando ali o caminho para se tornar, assim, um membro da máfia e poder servir como todos os homens servem. Ela é muito amiga, ela convive juntamente com seus irmãos, com Cesare. Cesare, o pai dele é o dom da máfia, então ele é o poder absoluto da máfia, e claro que ele vai ser preparado para ocupar a cadeira do pai dele. Só que essa amizade faz nascer tanto no Cesare quanto na nossa Isabel a paixão, o amor, o desejo de ficarem juntos. E o Cesare, desde a adolescência, prometeu a Isabel que ela seria dele, que ela seria a esposa dele. Vai ter ali um momento que ele vai ser iniciado, e ele vai ser iniciado pelo pai dele. Gente, o pai dele é muito cruel. O pai dele é um homem assim, que você fica com raiva quando você sabe as atitudes que ele tomou. Ele foi aquele dom que ele fez com que os homens tratassem as suas esposas como lixo. Que os homens tivessem o poder de bater, de espancar, de judiar, para que as mulheres fossem totalmente submissas e andassem na linha. A esposa dele passou por coisas absurdas para que ela fosse a mulher moldada da forma que ele queria. A autora, ela vai ser bem sutil, ela não vai colocar muitas informações, então é bem tranquilo, é bem de boa, tá? Então, o Cesare, ele vai passar por muita dificuldade, e ali, nesse momentos difíceis, que é a preparação dele, o pai dele deixa bem claro que ele não pode ter nada na cabeça, que ele não pode ter sentimento nenhum, que ele precisa se libertar de tudo para que nada atrapalhe os pensamentos dele, nada atrapalhe as estratégias dele. E o pai dele sente que existe alguma coisa que ele não quer contar, que existe alguma coisa que o abala, mas ele consegue mostrar para o pai dele que não existe nada. Só que quando vai chegar o momento que ele precisa se casar, porque a partir do momento que ele se casar, ele se torna o dom da máfia italiana, então vem a jogada do pai dele. O pai dele acaba escolhendo quem? Escolhendo a Giovanna. Por ela ser mais velha, por ela ser mais submissa, por ela ser uma mulher de fácil controle, porque é isso que o pai dele quer. Ele quer uma mulher ao lado do filho dele, que o filho dele possa controlar. E a nossa Isabel, por mais que ela seja a caçula, ela tem um temperamento meio difícil. Então, óbvio que o Marcos, que é o pai do nosso Cesare, não vai aceitar muito bem. E aí começa, então, a complicar a cabecinha da nossa Isabel. Eu tenho que dizer para vocês que eu imagino que foi ali um ato de dor de cotovelo, aquele sentimento de traição e também o sentimento de que eu preciso ver meu irmão feliz. A dor de cotovelo foi porque ela sempre foi prometida a ele e ele acabou escolhendo outra, que na verdade não foi ele. O sentimento de traição foi porque
poxa, você falou que eu ia ser sua esposa e agora você está noivo da minha irmã e você ainda, né, no momento ali do noivado, você dá um beijo demorado na mão dela, como se aquilo ali fosse realmente o que você quisesse. Então ficou aquele sentimento de traição. E ao mesmo tempo, ela fica com aquele sentimento que ela não pode ir contra aquilo, porque a sua irmã sempre esteve ao lado dela, a irmã dela sempre cuidou dela. Como que agora ela vai ficar brigando com a irmã, dizer você não deveria casar com ele? Então, aí já começa o embate na cabecinha dela, porque ela tá magoada, ela tá chateada, ela tá ferida. Nossa, gente, ela não consegue olhar pro Cesare sem lembrar de tudo que eles viveram. Lembrando que ela não é mais mocinha, porque eles tiveram ali momentos muito calientes antes dele ser prometido à irmã dela. Só que daí, gente, o nosso Cesare, ele é louco por ela. Ele é louco, e ele não vai aceitar que ela fique com outro homem. O pai dela, por sua vez, já encaminhou a nossa Giovana para casar com o futuro Dom. Já a nossa Isabel, ele já tem um prometido. E quando o Cesare fica sabendo, ele não aceita muito bem. E ele começa a pensar em maneiras de fazer com que ele consiga se livrar desse casamento com a Giovana e que ele fique com a Isabel, porque ele não abre mão dela. Antes do casamento, um pouco antes do casamento, acontece ali um incidente e a nossa Giovana acaba vindo falecer. É uma emboscada, é retaliação, não se sabe nesse momento, mas o que se sabe é que ela veio a falecer. Dessa forma, vem a tristeza de perder a irmã, quem ela tinha ali do lado dela todo o tempo. E durante o velório, gente, o velório é bem complicado assim, sabe? A maneira que eles agem. Gente, é uma frieza que você fica assim, de cara. Porque por mais que a menina faleceu, o pai não tá nem aí. A mãe tem que se mostrar forte, como se não importasse aquilo ali. Gente, é um absurdo. E a nossa Isabel, ela fica com muita raiva disso. Então ela olha as pessoas com cara feia, ela tá pensando assim em se vingar, ela culpa o Cesare, ela culpa a família do Cesare, porque afinal de contas, ela foi escolhida para ser esposa dele e eles não cuidaram dela como deveria. Porque no momento que aconteceu o atentado, ela não tinha tantos soldados cuidando dela como deveria. Por ela ser uma mulher que vai se casar com Dom. Então aí já vem mais uma revolta para a cabecinha dela, deixando ela mais pirada ainda. E é durante o velório da irmã, gente, o caixão da irmã tá ali. Ela tá ali olhando a irmã dela, sofrendo por aquela perca, e ela escuta o nome dela, dizendo que ela será a substituta da irmã, que agora ela vai se casar com o Cesare. Aí mais uma vez vem na cabeça dela, será que o Cesare tem culpa nisso? Será que ele fez isso com a minha irmã? E ela vem com aquela situação de raiva, de rancor, de saber que ela é substituta. Que o amor da vida dela vai se casar com ela porque ela é substituta. E vem mais um sentimento que é, eu não posso fazer isso com a minha irmã. Eu não posso, por mais que ela não queria esse casamento, eu não posso fazer isso com a minha irmã. Então, junta tudo isso na cabecinha dela, gente do céu, ela passa por maus bocados. Porque ela tem que lutar por aquele amor que ela sente por aquele homem, né, que teve aquela promessa que vamos ficar juntos para sempre. Aí tem a situação que ela só tá casando com ele porque a irmã dela faleceu. Então ela fica perdida nisso tudo. E sem contar que ainda tem o desejo carnal, que tem ali a atração, gente, porque eles dois juntos têm uma química incrível. E ele é muito paciente com ela. Ele não maltrata ela. Gente, ele não maltrata ela em momento nenhum. Ele tem os momentos mandão? Ah, tem, que a gente gosta, né? A gente gosta de um comando. Mas ele é muito cuidadoso, muito protetor com ela. Então, eles vão vivendo isso, eles vão se casar, ela vai deixar nítido que não queria se casar com ele, ela vai enfrentar ele em vários momentos. E aí você começa a ver um outro lado do nosso Cesare. Porque até o momento que ele era abaixo do pai dele, até o momento que ele não havia se casado, então ele seguia à risca tudo que o pai falava. A partir do momento que falou, você agora é o dom de tudo isso aqui, cara, ele se mostrou uma pessoa muito fria, uma pessoa que não tem piedade de ninguém, ao ponto de fazer com que o pai dele perdesse toda a pose e todo o poder. Se você vê a maneira que ele trata o pai dele, a maneira que ele bate de frente com o pai dele, a impressão que dá é que ele está conversando com um subordinado qualquer e não com o pai dele.
E o pai dele fala para ele, né, que preparou ele para ser um dom. Então, ele teria ali que ainda continuar seguindo os conselhos do pai. E ele deixa bem claro, sim, você me preparou. Mas agora quem manda em tudo sou eu. E você não vai mandar em nada. Você não é nada. Gente, você fica de cara como ele faz com o pai dele. E com a mãe dele também. Porque geralmente a mãe, eles têm um pouco mais de carinho, eles têm um pouco mais de cuidado. Mas com a mãe dele, não. E ele vai contra todos e todos para proteger a Isabel. A Isabel, ela acaba tendo ali um plano de engravidar sem o consentimento dele, sem conversar com ele, para poder usar essa gravidez para conseguir descobrir mais sobre a irmã dela. Porque ela quer saber quem são os autores daquele atentado, ela quer saber o que aconteceu com aquelas pessoas. Mas o Cesare, ele acaba protegendo ela. Então ele não conta tudo o que ele descobriu, ele não conta o real motivo da morte dela, para que ela não sofra. E só que a partir do momento que ela é engravida, ela começa a ver um outro Cesare, ela começa a ver como ele está ligado a essa criança, como ele está mais ligado a ela. Então ela começa a reviver tudo que eles viveram no passado, tudo que foi prometido. E vai chegar um momento que ela vai dizer, né, que a irmã dela vai ter que perdoar ela, mas ela não vai conseguir se vingar dele, porque o intuito dela era se vingar principalmente dele e de toda a família. Então ela começa a viver ali um momento mais tranquilo com Cesare. Ela começa ali a aquela mãe maravilhosa que ela se descobre muito apaixonada pela criança, ela descobre muito apaixonada por aquela vida em família, mas aí começa a vir verdades à tona. Nós vamos descobrir, gente, a verdade por trás da morte da nossa Giovanna. E, cara, é de cair o queixo. Não tem como você falar, eu já esperava por isso. Não, é de cair o queixo. E aí a raiva dela vai para cima do Cesare de novo, porque ela descobre que ele sabia e não quis contar para ela. Outra situação que nós vamos acabar descobrindo é que a máfia, ela tem que ser, a máfia, ela tem que, depois que você se casa, você tem que ser fiel àquela mulher. Então, essa história vem trazer isso. E nós vamos descobrir que existe ali uma pessoa que não foi fiel à sua esposa. Existe ali uma pessoa que não só traiu a esposa, como também, gente, fez com que a esposa criasse a filha dele. E a hora que isso vem à tona, a hora que essa mulher descobre o que ela passou na mão daquele homem, e que ela criou a filha dele com outra mulher, gente, ela fica louca. Ela fica transtornada ao ponto de enfrentar o marido. Algo que as mulheres não fazem. E eu vou dizer para vocês que eu fiquei com gostinho de quero mais. Por quê? Porque nós vamos ver ali que o Gianluca, ele tem que se casar também. E ele acaba se casando com a prima do Cesare. E eu fiquei interessada em saber como é a vida deles, porque a nossa Alessa, ela passou por maus bocados na vida, porque ela segue à risca a lei da máfia, ela é totalmente submissa. E ela dizia ali que com esse casamento, ela poderia ter uma liberdade que ela nunca teve. Então, os relatos ali do casamento dela com o Gianluca ficou assim muito esporádico, ficou muito assim leve. Eu queria saber um pouco mais. Eu queria saber como ele é como marido, se ele se apaixonou por ela, afinal de contas ela foi escolhida para casar com ele, não foi escolha dele. Como que era esse relacionamento deles? Eu fiquei muito interessada. Então, Is, se de repente aí, né, você tiver um tempinho e quiser de repente escrever a história deles, eu vou adorar. Como também seria muito interessante você contar a história desse casal no qual o marido traiu a mulher, né, e teve a filha fora do casamento. Eu acho que seria muito interessante. Lembrando que o nosso novo dom, Cesare, ele vai trazer algumas mudanças. Então, assim, eu vou deixar para vocês essa história, Beijada pelo Dom, que é uma história de máfia bem leve. Então, você não vai ter brigas entre máfia rivais, você não vai ter, assim, cenas de maridos brutalmente judiando as suas esposas. Então, vai ser algo bem mais leve, algo resumido mesmo na história do Cesare
Gilmar, que sempre foi apaixonado pela Isabel, e pelo esse conflito da Isabel, de amar um homem a qual ela sempre desejou, mas que ela se tornou esposa pelo fato da perca da irmã, e juntou tudo isso na cabeça dela, fazendo com que ela levasse muito tempo para abrir o coração dela, para confiar nele e entender os motivos dele por ter escondido algumas coisas dela. Então eu vou deixar vocês com essa história, dizendo não perca porque vale a pena. Muito obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima!